gente cuida de vidas, em vidas não é admissível o erro, né? Sim. Vai fisioterapia motora, né? Fisioterapia motora não é uma especificidade da fisioterapia, né? Então, se no pedido está escrito fisiomotora, ele pode te colocar ou colocar o seu filho num serviço de fisioterapia ortopédica. A família precisa ser orientada, porque aquela criança passou por uma situação adversa. Aquele passado nunca vai sair da vida dela. Você não vai passar uma borracha e dizer que aquilo não foi importante. A plasticidade é um processo que o encéfalo está passando, né, nesses primeiros 2 anos de vida, que é o processo de contemplar o desenvolvimento cerebral. Colocar ela de barriguinha para baixo, que é o tummy time, né? Colocar ela de barriguinha para baixo. Isso são experiências muito valiosas para o bebê. A criança não anda até 14 meses, vale a pena uma investigação. Ninguém conhece mais do seu filho do que você. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Flor de Mãe. Meu nome é Rose. Meu nome é Sani. E hoje nossa convidada é mega especial. Estamos com uma pessoa muito querida para mim, para Sani também, né? Uma pessoa que tem um significado muito importante na nossa vida e que hoje a gente conseguiu trazer ela aqui. A gente teve aí alguns percursos, né? Demorou um pouquinho. Gente importante mas, assim mesmo, né? Mas deu certo. Então, assim, é um prazer enorme estar recebendo ela aqui. Eu tenho certeza que ela vai somar na vida de muitas pessoas, assim como tem somado na nossa vida. Então, hoje a gente está recebendo a nossa querida Vivian Vargas. Ela é fisioterapeuta e neurofuncional. Vivian, muito obrigada por estar aqui. Assim, é uma honra recebê-la. A gente está muito feliz mesmo de você ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço aí a oportunidade, né? Para mim é sempre muito bom poder falar do que eu gosto, do que eu faço, do que eu vivo, né? E poder somar aí na vida de muitos. Sim, mais, né? Porque você já soma muito, né? Exatamente. Vivian, pra gente começar, primeiro eu quero começar te perguntando quem é a Vivian Vargas, quem é a Vivian pessoa e quem é a Vivian profissional. Bom, eu acho que eu consigo me virar melhor no profissional, porque o pessoa, como né, a gente estava conversando previamente, ele acaba se misturando aí com toda a demanda aí do que é o profissional, né? Bom, quando eu escolhi ser fisioterapeuta, né, eu já tinha colocado na minha cabeça que eu não seria uma fisioterapeuta, né? Que a ideia seria ser a fisioterapeuta, né? E aí eu tenho um pouco isso na minha personalidade, né? De tudo que fizer, isso foi o que eu recebi já de educação até da minha mãe, né? Tem que ser melhor naquilo que faz, né? E em busca. Então eu sempre falei assim, bom, eu vou cuidar de vidas, né? Então, quando a gente cuida de vidas, em vidas não é admissível o erro, né? Então, eu sempre fui bem focada nessa questão e, claro que eu sei que eu não sei tudo, mas sempre que eu recebo alguma coisa, que eu tenho dúvida, que eu não sei, o estudo é sempre, né? Então, nunca essa parte do estudo dicotomizou. Então, profissionalmente, eu sou fisioterapeuta, formada pela primeira turma de fisioterapia da Unisanta. Aí eu me especializei logo em seguida, que eu me formei em fisioterapia aplicada à neurologia infantil pelo Hospital das Clínicas da Unicamp. E como eu já gostava dessa questão de estudo, de pesquisa e tudo mais, eu acabei indo fazer mestrado, porque um dos meus objetivos era dar aula, né, de fisioterapia. Porque eu também sempre pensei assim, eu quero ajudar muita gente, né? Então, de que forma que eu posso ajudar... Alcançar muitas pessoas, né? Então, através do ensino, né? Porque aí, para uma pessoa que você passa um conhecimento, aquele conhecimento vai ser multiplicado, né? E aí, eu fiz meu mestrado em ciências na USP, né? Lá, eu fiz uma pesquisa... o mestrado era em anatomia.
E eu estudei desnutrição precoce, com cobaias, então eu fui para um outro lado, sabe? Eu fui para um lado bem científico mesmo. Sim. E aí depois, hoje, né, eu comecei pequena, com um consultório, hoje eu tenho uma clínica, né, de reabilitação neurofuncional. E também sou docente do curso de fisioterapia da Universidade Santa Cecília. Meu Deus do céu, é muita bagagem, né? É muita bagagem. Por isso que eu falei, eu quero que você se apresente, porque por mais que eu saiba de algumas coisas, não tudo, nada melhor do que você falar da sua trajetória, que é muito linda, né? Então, a gente está honradíssima em ter você aqui, viu? Obrigada. E Vivian, para começar, o que você pode explicar para quem está em casa que não sabe a diferença de uma fisioterapeuta neurofuncional? Tá, isso a gente é importante mesmo, porque normalmente os ortopedistas, eles escrevem assim, ortopedista, neurologista, quando vai fazer uma solicitação, até em questão de plano de saúde, vai fisioterapia motora, né? Fisioterapia motora não é uma especificidade da fisioterapia, né? Então, se no pedido está escrito fisiomotora, ele pode te colocar, ou colocar o seu filho num serviço de fisioterapia ortopédica, que é aquele serviço que tem vários pacientes juntos, a criança tem que fazer o exercício sozinha, enfim. Então, não é o indicado. A fisioterapia neurofuncional, ela vai atuar nas condições que estão relacionadas ao sistema nervoso. Tá. E aí, dentro dessas condições, vai desde alterações no sistema nervoso central, que seria encéfalo e medula, até condições periféricas, que seria patologias do próprio nervo, patologias musculares, como os casos de miopatias, distrofias musculares, e ainda a gente também aborda os atrasos no desenvolvimento, né? Então, a fisioterapia neurofuncional, ela vai abordar as condições neurológicas, sim, né? Sim. E aí, com isso, quando já engatando nessa questão de prescrição, se você tem essa prescrição fisioterapia neurológica ou fisioterapia neurofuncional, o plano é obrigado a ir atrás do profissional especializado. Né? E essa fisioterapia realmente é uma fisioterapia mais cara, porque o tratamento é individualizado. Sim, né? sim. Então, é algo bem mais específico, Sim. Não é a gente escuta muito, né? Fisioterapia motora, ortopédica, urológica, é algo totalmente diferente das fisioterapias tradicionais. Sim. Entendi. E quando a gente fala da criança atípica, né? Quais as condições que entram dentro desse público que você atende? Então, na realidade, eu, né, Vivian, na fisioterapia neurológica, eu atendo todas as patologias que estejam relacionadas ao quadro neurológico, né? Mas é importante a gente saber que a gente já tem serviços específicos hoje em dia, né? Então, tem os serviços que só atendem TEA, tem os serviços que só atendem paralisia cerebral, né? Então, isso também é importante, porque às vezes você precisa colocar seu filho com um profissional que detém o conhecimento daquela patologia. Sim. Então, às vezes a gente fica dando murro em ponta de faca. Eu quero ali, mas às vezes ali não é o melhor. Não é o melhor, não vai atender aquela necessidade, né? Sim, e querendo ou não, né? A gente, na verdade, tem até uma pergunta daqui a pouco, mas quanto antes isso for, mais precoce, né? Quanto mais precoce for, melhor, né? Para todo mundo, né? Acredito que até profissional mesmo, né? Pegar uma criança ali no início, né? Da sua jornada e começar esse tratamento da forma correta, né? Do que pegar, às vezes, já tá há anos em outros profissionais que às vezes não vê nem resultado, né? Não vê o resultado, né? E Vivian, quais são os sinais de alerta que devem preocupar os pais para procurar um fisioterapeuta neurofuncional? Então, isso é uma situação também que a gente vê muito, né? Então, às vezes, crianças que ficaram muito tempo em UTI neonatal, por exemplo, às vezes eles recebem uma alta do hospital sem orientação alguma. E aí a família que desconhece, ela acha que aquela situação, né, aquela adversidade passou. Sim. Então, agora, a partir do momento que eu chego em casa, meu filho vai conduzir o desenvolvimento
dentro do esperado. Sim. E aí a criança começa a não responder da forma que deveria, né? E aí isso é muito ruim, porque quando a criança sai da UTI, a partir do momento que uma criança sai da UTI, a família precisa ser orientada, porque aquela criança passou por uma situação adversa. Sim. Aquele passado nunca vai sair da vida dela. Você não vai passar uma borracha e dizer que aquilo não foi importante. Sim. Né? Então, o ideal era a criança já sair da UTI com encaminhamentos para físio, para fono, para TO, para que ela seja seguida no que a gente chama de follow-up. Então, que você faça esse acompanhamento para evitar que apareçam atrasos muito mais graves. Isso independente de descobrir um diagnóstico lá na UTI. Isso. Na realidade, assim, porque às vezes a criança nem foi diagnosticada na UTI, mas aí, se ela estiver sendo acompanhada, o fisioterapeuta, a fonoaudióloga já vai conseguir suspeitar de situações que, pode ser que ele tenha desenvolvido uma paralisia cerebral, ou tenha desenvolvido um TEA, né? Então, a gente fica atento aos menores sinais, né? Agora, para um pai, né, que está em casa, não teve essa história, né? A gente tem que ficar sempre atento aos marcos do desenvolvimento. Então, por exemplo, com 3 meses, a criança segura a cabeça. Com 6 meses, a criança sentar. Então, se de repente a criança não atinge as expectativas neuromotoras, né? Então, o fisioterapeuta pode ser acionado para fazer uma avaliação. E diferente, até postei isso no meu Instagram ontem, o fisioterapeuta pode ser o primeiro profissional. Você não precisa necessariamente passar num pediatra ou num neuro e o neuro encaminhar. Então, a família pode buscar um fisioterapeuta e aí o fisioterapeuta já dá continuidade. Avaliação, e é muito importante isso, né? Porque às vezes os pais pensam que realmente tem que ter todo esse processo anterior ao fisioterapeuta. E às vezes acaba demorando, né? Pra iniciar isso, e é muito importante o que você falou. Exatamente. E é bom ter falado nesse ponto, que foi exatamente o que aconteceu comigo, né? Então, por isso que eu falei que eu tenho um carinho muito grande por ela. Porque, pra quem não sabe, a Vivian foi a primeira profissional em que eu tive contato na vida, depois que o Isaac saiu da UTI, depois que o Isaac nasceu, né? Já falei algumas vezes aqui, meu filho é autista, né? Ele não é verbal e ele tem a paralisia cerebral. E a gente só descobriu através da Vivian. Então, na verdade, assim, eu lembro perfeitamente bem de todo o processo que eu passei. E eu lembro que eu estava de férias em casa e eu vi o Isaac andar na pontinha do pé. Andava pra lá e pra cá na ponta do pé, estereotipando, que eu não sabia que era estereotipia, mas ele batia muito palma. E a gente achava que era normal, ele tá batendo palma, que bonitinho, a gente não entendia. E eu mandei um vídeo pra Thaís, que é uma físio também muito querida, que eu tenho muito carinho. E ela falou assim, tem alguma coisa errada aí. Né? Eu vou te encaminhar para uma amiga minha, profissional e tudo mais, e me indicou a Vivian e a gente marcou consulta, enfim. E ali naquele primeiro momento foi que ela já me abriu os olhos. Tem algo aí, a gente vai investigar, mas você vai fazer isso, 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 isso. Então, meu primeiro contato realmente foi com a Vivian. E foi através da vida dela que eu descobri que o Isaac era autista e tinha paralisia cerebral. Então, ele já tinha ali um prejuízo muito grande, né, por ter sido prematuro extremo. E através da vida dela, que hoje eu posso falar assim, que o Isaac desenvolveu muito bem, porque a gente conseguiu esse diagnóstico muito precoce, né? O Isaac, ele foi diagnosticado, com 1 ano ele já tinha o diagnóstico, ele já tinha o laudo. Então foi muito rápido e a gente sabe que hoje em dia é difícil, né? E a maioria das mães de TEA, né, que senta aqui na mesa, elas falam isso, né? Que às vezes descobrem, é uma luta pra descobrir, luta. Né? Hoje a gente vê adultos sendo diagnosticados, né, com autismo. Então, e quando eu me deparei com a questão da paralisia em si, a gente tem a visão da paralisia cerebral ser aquela criança mais limitada, né? Geralmente fica na cadeira de rodas. E eu não tinha noção que tinha o tipo de paralisia que o Isaac tem, que foi a lesão que ele teve e tudo mais. Então, assim, por isso que o meu carinho por ela vai ser eterno, porque foi através dela, desse diagnóstico precoce, que a gente conseguiu ter todos os avanços com o Isaac. Sim. Então, isso é muito importante você falar realmente, que não tem o porquê a gente esperar um pediatra ou um neuro. A gente pode buscar, se a gente notou algo diferente, a gente pode já buscar um profissional, um fisioterapeuta, né? Nem que seja só pra tirar dúvida, Nem que seja pra tirar dúvida. Alertar, pra, né, identificar. E saber que muitas vezes, né, a criança que passou muito tempo na UTI, a gente sabe que ela vai ter alguma... É muito difícil não ter, né? Exato. Mas geralmente ela sempre vai ter algum... Ela até pode não ter nenhum diagnóstico clínico. Sim. Né?
nenhum CID, que a gente pode falar, não vai ser PC, não vai ser TEA, mas ele pode vir a ter um atraso, né? Por quê? Porque ele foi privado naqueles primeiros meses de estímulo, porque ficou ali na isolete, né? Isso mesmo. Então, por isso que eu falo, a gente não pode tratar essas crianças que saem de UTI como as crianças que não tiveram esse histórico, entendeu? A gente precisa valorizar esse histórico e poder ajudá-los, né? Para que depois lá na frente, porque o problema não vai ser ali, vai ser lá na frente, futuro, né? Exatamente. Mas tem alguma, não tá nas nossas perguntas, mas, por exemplo, o meu filho, que eu já sabia na gestação que ele viria com a condição dele, né? Mas tem um limite, se a criança ficar 1 mês, 2 meses na UTI neonatal, essa preocupação, porque o meu filho ficou 10 dias, ele nasceu com 37 semanas, mas ficou 10 dias devido à condição dele. Então, se não fosse essa condição dele, se ele tivesse por outro motivo ficado esses 10 dias, mesmo assim, só sendo 10 dias ou 5 meses na UTI, teria essa necessidade da mesma forma? Então, hoje como que deveria ser, né? A criança, o profissional que ela passa obrigatoriamente é o pediatra, né? Então, o pediatra, a consulta é mensal, né? O pediatra deveria, né? Que a gente sabe que não é o que acontece. Todos, ele deveria avaliar a criança mês a mês nos aspectos motores. Entendi. Né? Até um ano. Então, cada faixa etária você tem aquisições específicas, né? E aí, assim, não contemplou as aquisições do mês, deveria já ser encaminhado, entendeu? Mas o que a gente hoje vê muito é assim, primeiro, as consultas muito rápidas. Sim, exatamente. Né? Então, às vezes, fica informações perdidas. Ou a gente ouve citações, assim, que são bizarras, né? Então, assim, não tá desenvolvendo porque é preguiçoso. É no tempo dele. Não, cada criança tem seu tempo. Não tá desenvolvendo porque é gordinho. Cada hora uma desculpa. E na realidade, isso é importante até a gente sinalizar aqui, não existe bebê preguiçoso, nem criança preguiçosa. O bebê, ele tem sede de vida. Ele tem sede de desenvolver. Então, assim, se a criança não está desenvolvendo, com certeza alguma coisa tem. Eu lembro que o Isaac passava com uma determinada pediatra na época, e eu levei para ela a questão de que o sinal já estava ali, na verdade, né? Só que eu não sabia. Ele batia muito a cabeça na parede, desde muito pequenininho, e ficava batendo a mão na cabeça também. E aí eu levei pra ela falou, não, mãe, é só você colocar a mãozinha assim, quando ele for bater a cabeça na parede, colocar a mão pra ele não se machucar. Quer dizer, era pra mim deixar ele continuar batendo na cabeça, só que era pra mim colocar um apoio ali pra ele não machucar. E no momento algum, ela falou assim, não, vamos investigar, porque como ele nasceu muito prematuro, ele ficou 3 meses dentro de uma UTI, pode ser que já tenha algum prejuízo aí, vamos investir não. Então, foi através, realmente, né, toda essa trajetória que eu tive com você que, enfim, eu descobri o diagnóstico do Isaac, passamos na neuro e tudo mais. Mas é um alerta, realmente, né? Os pediatras, hoje em dia, eles precisam orientar essas famílias. E quanto mais precoce, melhor. Porque a gente sabe que a estimulação, quanto mais rápida, mais precoce, a criança ela vai se desenvolver. Ela vai ter aqueles ganhos dela. Então, a gente precisa alertar esses pediatras que eles precisam fazer o papel deles, né? Sim. Cada um no seu, né? Cada um no exatamente. Seu, Vivi, a partir de que idade é possível o acompanhamento, né, de intervenção desde fisioterapia ou neurofuncional? Na realidade, desde que a criança se entende por gente, já pode, né? Vocês estão falando a respeito, né, do tratamento precoce, né? O tratamento precoce com bebês, ele é também uma especificidade, né, da físio, da fono, a gente tem essa especificidade que a gente chama de intervenção precoce. Então, a intervenção precoce, ela é o acompanhamento de bebês, né, que apresentam risco em potencial para atraso no desenvolvimento neuropsicomotor. E aí a gente tem várias condições, né? Por que é tão importante essa intervenção precoce? Porque a intervenção precoce, ela vai trabalhar com o que a gente tem de mais valioso no bebê, que é a plasticidade
cerebral, né? Então, o que é a plasticidade cerebral? A plasticidade é um processo que o encéfalo está passando, né, nesses primeiros 2 anos de vida, que é o processo de contemplar o desenvolvimento cerebral. E aí, durante esse desenvolvimento cerebral, o que está acontecendo no cérebro desse bebê? Você está fazendo novas conexões sinápticas, você está crescendo, você está aumentando o número de neurotransmissores, quando você tem já uma lesão pré-estabelecida, por esse cérebro ainda estar se desenvolvendo, você consegue fazer o que a gente chama de relocação de funções. Então, uma área que lesou, uma outra vai tentar suprir, né? Então, por isso que hoje em dia se fala tanto de diagnósticos precoces. Porque quanto antes você diagnostica, quanto antes você melhora o prognóstico funcional daquele paciente, né? A possibilidade de desenvolvimento. Agora, se uma criança recebe diagnóstico de paralisia cerebral com 1 ano e meio, ela só tem 6 meses desse período, entendeu? Nossa. Então, assim, a intervenção precoce, ela tem um caráter muito mais preventivo que curativo, então seria a gente prevenir que os atrasos maiores aconteçam, que a gente consiga intervir antes disso, né? E aí, após os 2 anos, seria a gente fazer os manejos das sequelas, digamos assim, né? E como que funciona na prática ali, o seu dia a dia, uma fisioterapia neurofuncional numa criança? Complexo, não? Bom, a fisioterapia neurofuncional, a porta de entrada é uma avaliação, né? E aí você vai fazer uma avaliação. Hoje a gente tem já escalas de avaliações específicas que dão valores em scores, né? Que são porcentagem. Ou você pode fazer a avaliação seguindo a propedêutica neurológica mesmo, para tentar identificar os déficits, as dificuldades, e ali a gente vai tentar identificar principalmente em que estágio neuromotor a criança se encontra. Então, quais as aquisições ela tem, quais elas deveriam ter, e a partir daí a gente elabora objetivos, né, para serem atingidos num determinado espaço de tempo. Então, eu vou intervir 6 meses, em 6 meses a gente reavalia se atinge esses objetivos. E aí a execução da própria conduta, né? Eu costumo dizer assim, hoje, cientificamente falando, a gente tem muitas abordagens fisioterapêuticas, né? Mas é muito importante a família, né, saber o que são abordagens que realmente tenham nível de evidência, porque hoje não é porque tem várias abordagens que todas têm resultado. Exatamente. Então, o nível de evidência é elas terem respostas positivas na pesquisa, né? E quando for escolher o seu fisioterapeuta, né, eu fico um pouco aborrecida quando alguém entra em contato comigo e fala assim, mas você usa determinada técnica? Mas que técnica que você usa? Então, eu acho assim, essa abordagem que faz com o fisioterapeuta, eu acho assim um pouco ruim. Porque assim, o fisioterapeuta, ele vai desenvolver a abordagem que ele melhor conhecer, que ele melhor tiver experiência, né? Então, eu acho assim, você precisa primeiro confiar no teu profissional, né? E aí deixar que a conduta vá ser desenvolvida, né? Até porque é um trabalho em conjunto, né, Vivian? Porque vocês fazem todo, né, um trabalho técnico ali, mas existem coisas que a gente pode manter também em casa, né? Como fazer de forma correta, para que não prejudique seguir as orientações. Seguir as orientações. Né? Então, se houver essa falha, né, na comunicação, alguma coisa não vai dar certo. E às vezes eles chegam assim para mim, porque, né, o profissional, né, que está sempre se atualizando, a gente tem uma situação que é o nosso currículo, né? Nosso currículo, nossa experiência clínica. E aí, o que normalmente as famílias fazem não é nem tanto a questão da abordagem. Agora eu me lembrei o que de fato me aborrece. Normalmente eles falam assim, posso ir aí conhecer seu espaço?
Aí eu fico pensando assim, o que eles acham? Que porque o meu espaço tem tantas salas, tem tal equipamento, vai ser diferente? E isso me machuca, porque assim, quando eu comecei, eu não tinha nada. Né? A única coisa que eu usava para atender meu paciente era as minhas mãos e um colchão. Sim. Né? Se é para avaliar o ambiente, e mesmo assim, já, né, quando eu comecei, meus pacientes evoluíam, né? Então, hoje, eu acho isso um afronto, sabe? Hoje eu tenho meu espaço, eu tenho para mostrar, mas eu acho que isso não desmerece um profissional. Exatamente. Não desmerece. O seu potencial, né? Exato. E até porque a abordagem vocês vão ver conforme o que a criança vai necessitar também, né? Não adianta você falar assim, vou fazer isso, vou fazer aquilo que é o que muitos pais querem escutar. Vai depender do que você tá vendo ali, avaliando da criança, né? Do que ela vai precisar. Então, as pessoas, elas costumam querer se enganar também, né? Porque a gente precisa estar buscando informação e confiar no profissional. Se você confiar no profissional, não tem o que você temer, porque a criança vai deslanchar e vai dar tudo certo, né? Ô, Vivian, o brincar realmente faz parte do tratamento? Que às vezes, né, quando a gente não tem esse entendimento, às vezes a gente vê alguns manejos, a gente fala assim, será que tá... O que será que tá fazendo ali, né? Será que... Porque a gente vê muitos manejos até mesmo do dia a dia, mas se você for analisar bem, você vê que muitas das coisas que a gente usa no brincar, a gente vai levar pra nossa vida, né? Arrumar uma cama, calçar um tênis, ou amarrar um sapato. Então, conta pra gente um pouquinho dessa parte da função do brincar, que muitas vezes, né, a gente vê em clínicas, e qual que é a função de fato? Bom, o brincar, né, é a atividade mais séria que a gente tem na infância, né? Então, o tratamento da criança, né, atípica, a base dele é o desenvolvimento da criança típica. Né? E como é que a criança típica se desenvolve? Brincando, né? A criança típica que tem ali, né, todo o seu sistema nervoso preservado, ela vai desenvolver através do que aquele ambiente está oferecendo para ela, né? Então, vai ter as brincadeiras, vai ter a mãe que passa e brinca e chama, o irmãozinho que puxa o cabelo. Então, ali a criança vai elaborando as suas aquisições, né? Se a criança atípica se desenvolve brincando, por que a atípica não vai se desenvolver? Né? Então, dentro das condutas, né, a brincadeira, o estímulo lúdico é o principal estímulo ali. Sim, né? Exatamente. E aí, por aí vai as etapas. Que os pais, às vezes, acabam até a esse julgamento, né? Falam assim, mas eu fico horas ali, eu vou 5 vezes na semana pra nada, né? Pra ficar brincando, pra brincar, eu tô pagando a fisioterapia pra ele brincar. Pra brincar, brinca em casa, né? Só que não, né? Só que não. E isso é importante a gente comentar aqui, isso se aplicando tanto, né, crianças típicas e atípicas. Quando a família vai buscar uma escola para o seu filho, o que está acontecendo hoje? Eles querem que tenha a escola trilingue, a escola que faça não sei quantos esportes, né? Já quer que a criança faça a lição de casa, comece a escrever lá com 3 anos. Então, assim, né? Uma atividade melhor. E quando eu fui escolher a escola pro meu filho, eu fui buscar a escola que tinha menos atividade para ele. Eu fui visitar, eu olhava se tinha espaço, se tinha brincadeira, se tinha... Eu queria... Porque eu fico pé da vida quando eu vejo paciente meu de 3, 4 anos com lição de casa. Lição de casa com 3, 4 anos, ele tem a orientação tinha que ser brincadeiras para a família brincar, né, trazer atividades lúdicas em casa. E aí a criança já tem toda uma dificuldade de coordenação. A gente ainda está trabalhando questões ali muito específicas. E ainda tem que fazer com que... Aí a família fica doida, né? Pra sentar, pra fazer. Você tá indo na contramão. Você tá indo exato. na contramão do que nós, mães e pais, pensamos. Porque realmente, a gente quer uma escola que tenha tudo isso aí. Né? Meu filho ficou
uma semana sem lição de casa, eu falei, mas que coisa. Como que eu não tenho uma liçãozinha de casa pra fazer? Não tem como, tem que ter lição de casa. Quase que eu passo a lição de casa pra ele. Mas tem muito sentido isso que você tá falando. É claro que tem, porque realmente a responsabilidade, é o que ela falou, né? Sim. Como que é? A responsabilidade mais séria da infância é o brincar, né? Exato. E aí, se eles não exercem a principal função, como que vai ser, né? Sim. É bem isso. Ô, Vivian, e hoje em dia fala-se muito sobre o autismo, né? Uhum. Como que a fisioterapia neurofuncional pode ajudar uma criança com TEA? Hoje isso também, a gente tá tendo umas questões aí de divergências, né? Porque as clínicas que estão atendendo TEA ou não tem fisioterapeuta na equipe, né? Dizendo que como se o aspecto motor não fosse tão importante para eles. Uhum. Ou eu comecei a ouvir umas questões assim, é o fisioterapeuta da saúde mental. Meu Deus. Né? Então, assim, eu tenho pacientes, inclusive, que passam por essa equipe de saúde mental, mas que vai buscar a fisioterapia lá na minha clínica. Seria de fato necessário isso? Não. Né? Porque o fisioterapeuta é fisioterapeuta, né? Então ele tem que ter os conhecimentos sensório-motores básicos, né? E hoje já está descrito na literatura as alterações sensório-motoras pertinentes ao paciente com TEA, né? Então a gente já sabe que as crianças com transtorno do espectro autista são hipotônicas. A partir do momento que elas têm um baixo tônus, consequentemente elas têm uma fraqueza muscular. Exatamente. As crianças com TEA, elas têm alterações sensoriais importantes, como principalmente a defensividade tátil, que leva, na maioria das vezes, a marcha na ponta de pé, né? A gente percebe que a criança, ela tem situações com prejuízos de lateralidade, coordenação motora grossa, né? Atrasos nos marcos motores. Então, assim, a gente já sabendo desse conhecimento, o fisioterapeuta precisa conduzir por esse lado, né? Por quê? Porque o que também já se sabe na literatura é que crianças mais organizadas motoramente têm mais chances de sucesso no âmbito social. Sim. Né? Então, veja que as situações, elas não se separam. Sim. Né? Então, uma puxa a outra, né? Exato. Nossa, Vive, aí no caso da deficiência motora, como a paralisia cerebral mesmo, né? Os atrasos motores, quais são os principais ganhos com a neurofuncional? Então, na realidade, não existe, né, paralisia cerebral sem tratamento fisioterapêutico, né? Então, a fisioterapia, ela vai promover ganhos também em diversos aspectos, né? Tanto de força, como nas aquisições motoras mesmo, né? Na funcionalidade, enfim, em todos os campos. Às vezes as pessoas podem pensar, porque nós sabemos que tem vários níveis, né? E vários diagnósticos também. Mas às vezes vê uma criança cadeirante, né, com paralisia mesmo cerebral, e que não há nenhum tipo de movimento voluntário, às vezes acha que não precisa, pra quê que vai fortalecer? Pra que isso, né? Qual que é a importância, realmente, de ter mesmo aquela criança que não tem nenhum movimento, né, como andar, por exemplo, por que é importante que ela também tenha uma fisioterapeuta? A questão, principalmente, hoje a gente classifica as crianças com paralisia cerebral em níveis motores, né, que vão do nível 1 ao nível 5. Nível 1 seria a criança mais independente e nível 5 as crianças mais dependentes, que necessitam de extensas tecnologias assistivas, que a gente fala, né? Que são suportes, adaptações, enfim. Quando a gente pega uma criança a nível motor 5, que é uma criança que não tem nem controle de cabeça, a gente precisa imaginar o que seria um organismo sem movimento, né? Vocês já conseguiram parar para pensar o que é a gente não mexer o nosso braço, não conseguir se espreguiçar, né, não deambular, enfim. Então, o sistema, vamos partir do mais básico, que seria o sistema músculo-esquelético. Se você não movimenta, aquele músculo vai, de fato, atrofiar. Aquela perna que fica sempre dobrada, vai chegar uma hora que não vai esticar mais. Aquele osso vai ficar fraco. Aquela articulação vai sair do lugar. Então, a fisioterapia,
com as crianças nível 4 e 5, a gente preza ali amplitude de movimento, manutenção de trofismo, produção de tecido ósseo. Então, a gente tem vários abordagens, né, onde a gente vai possibilitar para aquela criança o que a gente chama de vivência motora. Então, ela por si só não consegue fazer sozinha, mas com a nossa ajuda, ela vai ficar de gatinho, ela vai ficar de joelho, eu vou possibilitar com que ela transfira peso em pé, né? E aí, com isso, a gente tem menos comorbidades, né? Menos complicações. É que vou até falar uma coisa, nada a ver com... Nada a ver não, tem a ver. Mas eu vi uma reportagem esses dias de uma moça que ficou 5 horas no avião, que ela acabou dormindo com a mão assim, por 5 horas. Isso fez com que ela precisasse fazer 6 meses de fisioterapia, porque ela lesionou, não sei se foi nervo do carpo, alguma coisa assim. E aí, 5 horas só nessa posição. Imagine realmente, né, uma criança ou um adulto cadeirante que fique mais do que isso na mesma posição, sem esse movimento para fazer o que você está fazendo. Então, realmente é muito importante, independente da pessoa ter aquele movimento voluntário ou não, né? Sim, verdade. Ô, Vivi, agora é uma coisa que nem tá na pauta aqui, mas a gente tem ouvido falar muito sobre o tummy time. Qual que é a importância dele, de fato? Porque, assim, na minha época eu não ouvia falar sobre tummy time, né? Agora a gente já ouve falar bastante. Qual realmente é o significado do tummy time para essas crianças bebês, né, principalmente? O que ele realmente ajuda nesse processo, né, do desenvolvimento? E quais são os manejos corretos? Porque a gente vê muita coisa na internet, né? Sim. E o tempo certo de cada criança realmente começar a fazer esse tipo de exercício. Então, fala um pouquinho pra gente, porque a gente vê muita coisa distorcida na internet, né? Eu já vi algumas reportagens até de ter lesões, criança ter lesões por manejos errados em casa, então é uma coisa muito séria e precisa ser feito de uma forma segura, né? Sim. Isso é também uma pergunta muito interessante, porque não sei, né, vocês quando tiveram os bebês de vocês, o que a gente ouve muito né, não que a postura mais segura para o bebezinho estar é o decúbito dorsal, que a gente chama, que é o bebê deitadinho de barriga para cima, né? Então, todo mundo sabe que essa postura com o bebê de barriguinha para cima, ela previne o que a gente chama morte súbita. Né? Então, isso até o Ministério da Saúde, né, adverte, orienta, os pediatras, enfim. E isso, de certa forma, começou a prejudicar o desenvolvimento dos bebês. Por quê? Né? As mães não querem que seus filhos morram. E dessa forma, só deixa a criança de barriga para cima. Só que o que uma criança precisa é de variabilidade motora. Então, a criança precisa experienciar diferentes posturas, até para desenvolver. Porque cada postura tem um objetivo, né, pro desenvolvimento, pro resultado final do desenvolvimento. Então, o que acontece? As mães, né, nem por maldade, elas só deixam as crianças de barriga para cima. E aí elas acham que estão fazendo o correto, né? E aí, só que você deixar uma criança tirar uma sonequinha de lado durante a tarde, quando você está acordada, quando a criança estiver espertinha, né, em vigília, colocar ela de barriguinha para baixo, que é o tummy time, né? Colocar ela de barriguinha para baixo, isso são experiências muito valiosas para o bebê. Porque a postura de barriguinha para baixo, que na fisioterapia neurofuncional a gente chama de prono, né? Então, colocar o bebezinho em prono, é a partir dali que o desenvolvimento vai acontecer. O controle de cabeça do bebê vem a partir do prono, o arrastar vem a partir do prono, o gato, né, ou engatinhar é a partir dessa postura. Então, você veja que se a criança não vivencia essa postura, você vai truncar o desenvolvimento dele. Então, quando a gente avalia, às vezes, um bebê, nem sempre o bebê que não está correspondendo aos marcos motores, né, adequados,
nem sempre ele é atípico. Na realidade, às vezes, o que a gente vai encontrar é uma alteração no ambiente. Entendi. Olha só, né? Olha o caminho que vai, que muda, e hoje, isso virou até uma moda, que é o quê? Os pediatras não conseguem identificar que a criança tem atraso. Eles não identificam. Mas eles conseguem identificar que a cabeça da criança não é uma circunferência. E manda as crianças tudo por capacete. Não sei se vocês já ficaram... Agora tá na moda esse capacete. Entendeu? Exatamente. Quem falou... que todo mundo tem que ter uma cabeça com uma circunferência maravilhosa. Exato. A minha cabeça não é a sua, não é a sua, não é. Com um capacete que tem 400 gramas num corpo de um bebê. E você ainda quer que o bebê desenvolva a partir do capacete. Entendeu? É triste, Por quê? E o que está errado nisso tudo? Por que a criança tem uma alteração no desenvolvimento, na formação da circunferência craniana? Não ficou de barriga para baixo, fica só deitada de barriga para cima, e aí você tem aqueles atrasos, aquelas alterações anatômicas que hoje a gente chama de braquicefalia e plagiocefalia. Né? Só que o desenvolvimento não foi corrigido. Sim. Meu Deus. Né? Então é isso que Nossa, olha só, né? E aí também cabe aos pais, né? Às vezes, se o pediatra faz essa indicação, por exemplo, do capacete, cabe às vezes procurar um outro profissional para ver se realmente isso, né, convém com a situação. Por exemplo, se vai num fisioterapeuta e você tem uma explicação dessa, né? Já é de se avaliar se realmente, será mesmo que eu preciso colocar, né? Porque um fisioterapeuta pode falar como que é a sua rotina. E aí tudo isso, né? Vamos começar, né? A estimular, a dar essa vivência. Ver a origem, né, disso. Porque você não trata a origem do problema. Exatamente. Já bota o capacete na cabeça da criança e segue o baile. Eu estou querendo dizer que ninguém tem a indicação, né? Na realidade, são órteses cranianas, né? Mas o que tem acontecido hoje é isso. Mas há casos e casos, né? Sim. Então, o time é importante? É importante, né? Em que momento? No momento de vigília da criança. Então, a criança tá acordadinha, aí você vai estimular ela lá brincando, põe um brinquedinho, chacoalha em cima pra ver se ela busca o som, tal. É isso. E Vivian, crianças com síndrome de Down, TDAH... ou síndromes genéticas também se beneficiam desse tipo de fisioterapia? Sim, né? A fisioterapia neurofuncional, ela é para criança, né? A neurofuncional pediátrica, né? Para criança que tenha qualquer condição que predisponha a atrasos aí no desenvolvimento motor, prejuízos de força, né? A gente está ali para ajudar, né? Então, às vezes, chegam pacientes pra gente com crianças que nunca fizeram fisioterapia. E a criança chega lá com 10, 12 anos, né? Com algumas compensações, alterações posturais. Então, assim, foram crianças que tiveram que, sozinhas, ultrapassar ali as dificuldades, né? Então, hoje, né, existe esse profissional, né, com essa devida especialização, para a gente favorecer o desenvolvimento dessas crianças. Sim. E até uma pergunta pessoal agora, que é igual eu te falei, né, meu filho já tem 13 anos. Por muito tempo, né, ele fez fisioterapia, fono, TO, tudo que foi necessário, só que de um tempo a fisioterapeuta deu alta para ele, para que colocasse ele no esporte, né, o ortopedista concordou, ok. Porém, depois disso, dessa alta, tivemos o diagnóstico de TDAH. Né? E aí, hoje ele com 13 anos, teve, né, toda essa infância com essas terapias. Há necessidade de retornar para a fisioterapia tendo TDAH mesmo depois da alta? Na realidade, o que a gente tem que pensar é assim, ele recebeu o diagnóstico tardio, né, mas antes ele já tinha, só não tinha sido diagnosticado. Sim. Então, a fisioterapia, isso é diferente da medicina, né? Que a medicina, ela trata o CID, que é a doença. A gente trata as condições independente do diagnóstico, né? Então, um fisioterapeuta experiente, ele vai avaliar a criança em todos os aspectos e vai contemplar
todos eles, entendeu? Entendi. O que a gente tem que ficar atento agora é o seguinte, pode ser que agora ele não precise mais da fisioterapia neurofuncional, mas vamos supor que ele está desenvolvendo uma escoliose. Será que, de repente, não seria interessante fazer um RPG, por exemplo, né, que está maiorzinho, ou fazer um pilates? Então, aí a gente... Ajustar, né, conforme a necessidade atual dele. E eu penso assim, a fisioterapia neurofuncional, o ideal, né? A gente não trabalha com uma alta, tô dando alta hoje, você não vem nunca mais, né? A alta, ela vai sendo gradativa. Então, eu passo um paciente de 3 vezes por semana para 2, de 2 para 1, de 1 de 15 em 15. Depois, quando recebe alta, vem de 3 em 3 meses, uma vez por ano. Sim. Então, é sempre bom a gente ter essa... Sim, esse acompanhamento. Esse acompanhamento. Né? Falando em questão da alta, uma dúvida que eu tenho, pessoal... Existe a possibilidade da criança TEA ou paralisia cerebral receber alta para sempre ou não? Ela sempre vai precisar de algum tipo de terapia? Então, é uma pergunta delicada, né? A fisioterapia, ela vai estar atenta aí a essas condições de integridade neuromotora. Uma criança nível 4 e 5, com paralisia cerebral, por exemplo, eu penso que sim. Que a gente não consiga dar alta para essa criança porque ela não se movimenta. Então, o movimento seria, né, vindo a partir do fisioterapeuta. Mas uma criança a nível motor 1 e 2, que é a criança que tem uma marcha independente, o grande problema, né, a grande preocupação nossa é sempre com os estirões de crescimento, né? Então, assim, a partir do momento que a criança chegou na sua estatura final, aquele comprimento muscular, ele não vai variar mais, né? Quer dizer, o comprimento ósseo. Então, estacionou ali o crescimento, e aí o comprimento muscular a gente vai somente ir adaptando. Então, vai ser uma criança que vai precisar de alongamento, talvez um uso de órtese, mas aí o ideal seria a gente fazendo orientações específicas, né? E assim como nós, né, o sedentarismo não é bom para ninguém, né? Então, realmente, que a gente coloque eles em alguma atividade física. Sim. E em questão da órtese, a gente vê alguns modelos, alguns tipos. Toda criança que tem PC vai precisar de usar órtese ou não? Não, isso em nenhuma condição neurológica, né, a gente vai bater o martelo que tem que usar, né, as órteses, elas têm indicações específicas, né, e aí vocês podem ter 2 filhos com o mesmo diagnóstico que façam uso de órteses diferentes, né, porque cada corpo vai pedir uma órtese em específico ou nem vai pedir, né, então... As órteses, que a gente também precisa pensar, que às vezes as famílias não saibam, como elas são, principalmente os afos, né, que são essas órteses, as goteiras suropodálicas, que são essas órteses tornozelo e pé, elas são feitas sob molde gessado, né, e essas órteses a gente pode construir elas da forma que a gente quer. Então, para cada pisada diferente, eu posso criar ali uma adaptação diferente naquela órtese. Então, normalmente a confecção ela é feita entre o ortopedista, fisioterapeuta e o técnico de órtese, né? Então, e aí a gente indica as órteses com as indicações necessárias para cada paciente. E para criança com mielo também, é a mesma tratativa. Nas crianças com mielo, a gente já tem algumas situações assim, que de acordo com o nível de lesão, você já sabe as órteses que você deve prescrever de acordo com a altura do acometimento do membro inferior, né? Então, para as crianças lombares baixas e sacrais são as órteses baixas, para as crianças lombar alta e torácica, as órteses mais altas, né? Entendi, então, perfeito. E Vivian, você falou da família, como que a família pode estar ajudando nesse processo terapêutico, no dia a dia, dentro de casa? Bom, seguindo as orientações do terapeuta do seu filho, né? Então, uso de órtese, posicionamento em casa, né? Principalmente com as crianças que não
tem mobilidade ou tem pouca mobilidade. Sim. Então, a importância dessa variabilidade postural. Então, tá sentado, deita, fica de lado, chão, cadeira, parapódio, né? Então, a gente precisa introduzir isso na rotina. Quando a gente trabalha com crianças pequenas, né? Esses dias eu fiquei com dó, recebi uma família, e aí a mãe falou assim, ela estava com o segundo filho dela, e o segundo filho apresentando atraso no desenvolvimento. Aí a mãe já chega com o seu estereótipo, assim, né? Eu não sou boa para estimular bebês. Né? E na realidade não é isso, né? As duas crianças têm uma condição ali que ainda não fechou o diagnóstico, mas uma condição que está possibilitando o atraso. E é importante a gente aliviar isso das famílias. Tá? Hoje eu mudei muito essa questão de orientação, e essa questão de orientação familiar, né, e suporte familiar dentro do tratamento, ele me fez mudar a partir do momento que eu fui mãe. Né? E quando a gente é mãe, a gente começa a ver que às vezes as orientações que os terapeutas passam para a família, elas são meio sem pé nem cabeça. Entendeu? Verdade. E o que eu tento passar para essas famílias é que assim, fazer com que as orientações elas entrem numa rotina diária, para que aquilo que venha a ser feito não seja assim uma lição de casa, não, robotizada, eu vou fazer isso, depois eu vou fazer isso, não, tornar aquilo de uma forma natural no cotidiano. Sim, e você falou da colocação da órtese, eu posso falar por experiência própria e atual, né, que a gente estava até falando que meu filho está com uma lesão. O meu filho já tem 13 anos, sempre, desde 4 meses usa órtese, né, tutor, e atualmente ele está com uma lesão que não cicatriza, né, e é uma lesão por pressão. Aí você fala, ele não usa sempre? Usa. Porém, o simples fato de, às vezes, eu queria aliviar ele em casa. Ai, tá calor, ai, o bichinho ficou o dia todo sem, ai, não sei o que lá, mas daqui a pouco eu coloco por 13 anos. Isso faz com que o tempo, o peso, né? Tudo muda, né? Tudo muda. E aí, hoje ele tá com uma lesão que nós estamos com uma dificuldade pra cicatrizar. E o ortopedista, ele só na foto, ele falou, foi isso. E aí, eu coloquei minha cara onde? Não soube onde colocar. Por quê? Porque realmente a culpa foi minha, no sentido do quê? Eu precisava ter feito exatamente como deveria ter sido feito, sempre de tutor, já descer da cama com o tutor e até o momento que vai deitar com o tutor, para que não houvesse esse tipo de lesão, né? Então é muito importante que às vezes a gente fica com dó deles em aliviar dentro de casa, mas isso pode ocasionar algo bem mais grave. Precisa seguir a risca, né? Por mais que seja difícil pra gente, pra criança principalmente, mas a gente precisa tentar seguir ali a risca, né? E Vivian, existe algum tempo média que as famílias conseguem perceber alguma evolução nas crianças com a neurofuncional ou não? Cada criança é única e vai depender muito de muitos outros fatores. Tudo vai depender do objetivo determinado, né? Então, é importante o terapeuta ter um objetivo específico e a gente batalhar para atingir aquele objetivo, né? Eu costumo dizer que hoje, né, essas questões terapêuticas, objetivos terapêuticos, mudaram muito, né? Porque hoje a família, ela tem um espaço muito grande dentro do planejamento terapêutico. Então, objetivos precisam ser traçados juntamente com a família e a criança. Né? Então, os objetivos, primeiro de tudo, eles precisam ser relevantes para esses pacientes. Por mais que, às vezes, eu ache que eu quero atingir aquele determinado objetivo, a família, para ela, outra questão é mais importante. Então, a gente precisa chegar nesse equilíbrio, né? O que é importante e necessário para a família naquele momento. Sim, e até mesmo também a questão de que a gente costuma falar que a terapia, ela não morre ali na clínica, né? Ela precisa ser uma extensão para dentro de casa, né? A gente fala que a terapia precisa continuar dentro de casa, na escola e assim em tudo, né? Todo o ambiente em volta da gente. Porque muitas famílias também, às vezes, falam assim, não, vou levar na terapia, vai fazer ali, sei lá, 40, 50 minutos de terapia, chegou em casa, não vou fazer nada. Não, ali precisa continuar pra gente poder realmente ver esse progresso, né? E Vivian, o que você normalmente fala para as famílias, né, para as mães, enfim, para aliviar essa expectativa dos pais em cima do tempo para a conclusão dessa fisioterapia, né? Entendendo que
cada criança tem seu tempo, né? Mas entendendo que é necessário sim, e que não vai ser o meu filho dela pode ter o mesmo diagnóstico, mas que cada um vai ter o seu desenvolvimento de forma, né, individual. Sim. Eu né, costumo trabalhar com a família dentro da sala, né? Então, a família só não acompanha se não quiser, mas eu trago muito a questão, né? Ó, agora o nosso objetivo vai ser controlar a cabeça. Porque eu vejo que se a família sabe para onde a gente está indo... Fica mais claro, mais né? Fácil, fica fácil, porque aí eles são meus aliados, entendeu? Então, eu tento trabalhar isso. Então, com etapas, né? Então, agora, a criança precisa sentar até 1 ano. Então, vamos lá, todo mundo pondo a criança aí para sentar, né? E aí, eles vão... Eu sempre falo, né? Me manda vídeo, me manda foto, que aí a gente vai tentando, né? Trabalhar numa mesma linha. E aí é isso. Então, eu acho que o segredo é essa questão, né? Da gente ir trabalhando com etapas e todo mundo para o mesmo objetivo final. E explicar que, né, eu sozinha não faço nada, porque a criança vem para terapia, que ela fique 30 minutos, 1 hora, como é que é as outras 23 horas, exatamente, né? Então não adianta, e aí chega em casa e fica só deitado. E é muito importante porque realmente essa questão de você trabalhar com a família, eu sou prova viva disso, porque muitas clínicas a gente vê que trabalha de porta fechada. Sim. Né? Nem proíbe a família. Exatamente. De entrar, né? Criança entra, fechou a porta, você não sabe nem o que está acontecendo lá dentro. Sim. E quando a gente trabalha com uma profissional tão séria como você, que faz exatamente isso, traz a família para perto, né? Olha, é isso, eu vou fazer isso, é assim, assim, assado. É mais fácil até pra gente visualizar o que a gente pode fazer em casa também, né? Não fica aquela coisa engessada, não. Só a terapeuta que sabe como manejar meu filho, eu não vou saber fazer, porque não me ensinaram e também porque eu não vi como que faz. E de acompanhar a evolução, né? Exatamente. Porque você tá vendo o que tá sendo trabalhado, obviamente você vai notar o que tá tendo progresso, né? Porque às vezes em casa a criança não faz determinada coisa, mas você vê que na terapia o profissional consegue fazer com que essa criança faça. Então fica mais fácil visivelmente, né, de você ver uma evolução, né? Verdade. Vivian, a fisioterapia neurofuncional, ela trabalha sozinha ou ela precisa ser sempre em conjunto com outros profissionais? Na realidade, a colocação de outros profissionais na equipe vai demandar se o paciente precisa ou não, né, desse suporte. Então, às vezes, eu tenho pacientes que só fazem fisioterapia neurofuncional, né? Mas se eu observo que a criança está em defasagem, está com atraso, está com alguma situação atípica, dentro da parte de comunicação, ou dentro da parte de manipulação de objetos, aí eu posso pedir avaliação do TO, eu posso pedir avaliação da fono, né? E aí, com isso, a gente discutir junto se tem a necessidade da inclusão ali daquele profissional na equipe. Vou fazer uma pergunta para esclarecer também, às vezes tem alguma questão da bexiga neurogênica, né? Sim. O meu filho tem bexiga neurogênica, né? Nos conhecemos numa situação, né, para tratar isso. Como que a fisioterapia também pode ajudar essas crianças que têm bexiga neurogênica ou intestino, né, neurogênico? Então, hoje a gente tem também uma outra especialidade, né, que é a fisioterapia pélvica. Né? Essa fisioterapia pélvica, a gente também tem os fisioterapeutas pélvicos pediátricos, né? Então, veja que as especialidades, elas vão cada vez mais se afunilando, né? E, claro, sempre que você puder selecionar o profissional que tem maior habilidade naquele assunto, é sempre melhor. Sim. Mas nem sempre, né? Se fisioterapeuta neurofuncional, às vezes você não acha, que dirá, às vezes, um fisioterapeuta pélvico, né? Mas a bexiga neurogênica e o intestino neurogênico, hoje, ele é melhor conduzido pelos fisioterapeutas pélvicos, né? Sim. E aí, tem indicação, já tem embasamento científico, né? E às vezes muitas famílias desconhecem. Sim. E além da fisioterapia pélvica, também tem a neuromodulação, né? Isso, que é um recurso da fisioterapia pélvica. Ah, entendi. Já é trabalhado lá dentro, isso que era o que o Biel fazia na época. Entendi. Era justamente sobre a neuromodulação que eu ia perguntar. A gente vê muito sobre a neuromodulação transcraniana. Sim. Né? O que você tem para falar pra gente sobre isso, até para quem tá em casa, porque assim, eu mesmo não conhecia, fiz algumas pesquisas sobre, né, que a gente sempre tenta buscar ali um melhor tratamento. Existem vários tipos de tratamento hoje em dia na questão da criança com PC, com TEA.
que a neuromodulação transcraniana pode trazer para essas crianças que têm essas condições? Então, a neuromodulação transcraniana é uma abordagem terapêutica relativamente nova, né? Que os estudos estão se fundamentando como respostas positivas para algumas patologias, né? Então, é muito importante, antes da gente buscar a terapia, a gente saber qual o nível de evidência para aquela situação. Então, as abordagens fisioterapêuticas a gente tem diferentes, né? Só que nem todas elas têm nível de evidência positivo para o mesmo objetivo. Sim. Então, um exemplo, por exemplo, na criança com paralisia cerebral. Eu quero melhorar controle de tronco. O que a gente tem que pode me ajudar no controle de tronco? A ecoterapia. Então, a ecoterapia, ela tem nível de evidência para controle de tronco. Então, é muito importante a gente saber, para o objetivo que você está buscando, tem nível de evidência para aquilo? Tá. Então, no TE, eu quero melhorar foco, eu quero melhorar a estereotipia. Então, é importante você... Porque a neuromodulação, ela não é uma metralhadora. Ela vai trabalhar no objetivo específico que você quer. Sim, ponto específico, né? E para isso, precisa conversar com o profissional habilitado, né? Se as respostas, os estudos são favoráveis para aquela situação. Sim. E sobre a toxina botulínica, também uma coisa nova, vamos dizer assim, também eu não conhecia. Recentemente que eu tive encaminhamento para estar fazendo, né? Avaliando com um fisiatra. O que a toxina botulínica pode vir também para complementar para essas crianças que têm, por exemplo, meu filho, o Isaac, que tem paralisia cerebral, ele tem uma lesão, ele anda na ponta do pé, só que só a órtese em si e a fisioterapia não está tendo uma evolução que a gente espera. O que a toxina pode vir ajudar no quadro dele, por exemplo? A toxina botulínica, hoje, ela é uma terapia onde a gente trata distúrbios do movimento, que vão gerar o que a gente chama de espasticidade, que é quando você tem uma contração ali involuntária daquele músculo por conta de uma lesão cerebral ou uma lesão medular, ou ainda uma situação que a gente chama de distonia, que é quando a musculatura você tem ali uma flutuação tônica. Com a toxina botulínica, a gente consegue relaxar o músculo que está prejudicando a função temporariamente, né? E aí, a partir do momento que você tem aquele relaxamento muscular, que dura em média 4 meses, né? Você precisa trabalhar com a fisioterapia. Por quê? Porque a ideia é que quando passe aquele efeito da toxina botulínica, aquele músculo volte com uma característica diferente, mais alongado, o músculo contrário ao músculo espástico mais fortalecido, que a criança consiga ter um aprendizado melhor daquela função motora. Sim. Então, assim, a toxina botulínica tem suas indicações, né? Tem também contraindicações, que é quando você já tem uma deformidade instalada, uma contratura. Então, quando bem indicada e com uma retaguarda fisioterapêutica, os resultados são positivos. E quem que geralmente faz a aplicação? Ela é fisiatra, ortopedista? Então, pode ser fisiatra, ortopedista, neurocirurgião, enfim. Você pode ter, dependendo do profissional habilitado, e atualmente o fisioterapeuta também pode fazer, desde que seja devidamente habilitado. E não volta como era antes essa musculatura, ela volta realmente melhorada. A ideia é essa, né? Se você tiver uma boa retaguarda fisioterapêutica por trás, esse músculo deveria voltar diferente. Mas para isso o profissional precisa trabalhar da forma adequada. E o fisioterapeuta, ele tem que entender também sobre isso, né? Porque senão vai, nesses 4 meses, nesse espaço aí, se fizer uma fisioterapia totalmente disfuncional para isso, não vai adiantar nada. Se você tratar como se nada tivesse acontecido, você não vai fazer... Ou só fazer a aplicação e não fazer nada. Vai gastar dinheiro. Não vai resolver nada. Gente, que papo gostoso, né? Acredito que a gente conseguiu sanar bastante dúvida, né? Verdade. Nossa, principalmente, né? Pessoais, Se a gente pudesse ficar aqui falando mais e mais e mais, 1h30 é pouco tempo, né? Pra tanta informação importante, que eu creio que o pessoal de casa também tenha se sentido, assim, bem acolhido. E às vezes tem uma dúvida que a gente teve que o pessoal de casa
teve e conseguiu sanar, né? Agora a gente vai pro mitos e verdades. Mitos e verdades, assim, eu vou te fazer 3 perguntas, a Sani mais 3, e você fala se é mito ou verdade, e se você quiser, você faz uma breve justificativa, tá bom? Tá bom. Colocar o bebê muito cedo no andador pode prejudicar o desenvolvimento do bebê? Verdade. Na realidade, vou falar que a gente não deve colocar nenhum bebê no andador em nenhum momento da vida. Porque o andador, ele também, hoje ele é descrito, né, que ele traz mais malefícios do que benefícios, né? Então a criança aprende a andar errado, a criança tem risco de cair do andador, fazer um traumatismo crânioencefálico. Então a gente... Na verdade, hoje o andador é perigoso, né? Isso. Não sei como ainda tem algumas marcas que conseguem ainda estar vendendo, né? Mas umas já foram proibidas. Eu vou te falar que eu vejo por aí bastante ainda, viu? Sim. Bebês precisam engatinhar antes de andar? Isso é mito, né? A gente sabe que tem bebês que pulam essa fase do engatinhar, né? Mas eu, como fisioterapeuta, preciso valorizar o engatinhar, né? Porque ele é muito benéfico, né? Então, porque a criança que engatinha, ela consegue ter um aprendizado melhor de exploração do ambiente, questão de noção de distância, aprendizados como dentro e fora, perto, longe, né? Então, se ela faz o engatinhar entre 7º e 8º mês, ele traz algumas questões para o neurodesenvolvimento importante. Né? Prematuros vão sempre ter um atraso no desenvolvimento? Não. Não? Né? Nem todos, né? Se faz a importância desse segmento, como eu já havia mencionado, do follow-up, mas a gente tem bebês prematuros que se viram bem. Vivian, se a criança demorar para andar, ela necessariamente tem algum problema? Não necessariamente, mas a gente tem, como eu falei, alguns marcos motores, né? E a gente tolera o aparecimento da marcha até 14 meses, né? Os pediatras, eles costumam tolerar até 18 meses. Mas eu acho assim, se a criança não anda até 14 meses, vale a pena uma investigação. Mas não quer dizer que vai ter alguma situação. Mas é importante a gente entender essa questão do ambiente. Sim. Crianças se caem muito, sempre vão precisar de alguma avaliação? Verdade. Né? Então, crianças que têm realmente esse prejuízo de queda merecem uma avaliação. Como eu já falei, não quer dizer que vai ter alguma situação. Mas é importante a gente identificar. Tá bom. Estimular o bebê em casa pode ajudar no desenvolvimento motor dele? Verdade, né? Sempre que a gente puder trazer estímulo para a criança, a gente vai estar favorecendo aí o desenvolvimento. Sim. Nossa, que top, hein? Que papo necessário, né? Eu acho que outro desse aqui a gente precisa ter o mais rápido possível. Verdade. Porque 1h30 é pouco, é muitas dúvidas que a gente tem, né? E eu acho que é um assunto áreas, né, também, né? necessário, né? Principalmente na fisioterapia neurofuncional, porque a gente não é todo mundo que conhece, né? Então, eu acho que quanto mais informação a gente trazer, mais as pessoas de casa vão entender que às vezes está com um filho lá que em casa, que já tem algum atraso, mas ela não percebeu que ali ela precisa já levar para um profissional avaliar. Então, a gente trazer profissionais assim como você, que é tão esclarecedor, traz tanta informação, é muito necessário. E com tanta clareza, né? Que ela, ao mesmo tempo, você fala muito termo técnico, né? Sim. Mas aqui é como se tá entendendo. Já tá vendo uma tradução simultânea aqui na minha cabeça. Fica bem claro, né? Fica uma coisa dinâmica e um português claro para a pessoa que tá em casa consegue entender. Verdade, né? verdade. Vivi, a gente tá muito feliz mais uma vez de ter você aqui. Eu acho que aqui selou um episódio que a gente queria trazer muito ela aqui, né? Pra trazer esse tanto de informação que você pôde trazer pra gente. Eu acho que o intuito da gente é esse, né? O propósito que a gente tem é esse. Além de falar da maternidade, trazer profissionais tão capacitados quanto você, para trazer essa informação pro pessoal que tá em casa. Então, muito, muito, muito obrigada mais uma vez, viu? Eu que agradeço, né, a participação, poder aí contribuir, sanar as dúvidas e estou à disposição. Obrigada. E Vivian, deixa um recadinho pro pessoal que está em casa, para aqueles pais que acabaram de descobrir um diagnóstico e estão inseguros, né, com o futuro, né, com como que eles vão conseguir solucionar
todo esse, que é uma vida, né? A gente tá falando uma vida inteira de uma criança, né? Porque como mãe, né, a gente sabe que eu tô aqui agora com meu filho com 13 anos, mas eu tô pensando nele com 18, com 20 anos. Então, essa incerteza, né, do que vai ser do amanhã, como que você, como fisioterapeuta, que tá diariamente, né, lidando, com essas famílias e com essas crianças, que recadinho você deixaria para essas pessoas em casa? Primeiro de tudo, viva o hoje, né? Aproveite a sua criança, né? Nem tudo vai ser clínico, vai ser terapêutico, né? É importante com que a gente consiga agir da forma mais natural possível, porque às vezes as famílias elas pensam que eu tô com uma criança atípica e aí tudo ali vai ser só o mecânico, né? Sim. E aí a gente perde um pouco dessa naturalidade, dessa vivência que é tão importante. Sim. E outra coisa que eu digo é: ninguém conhece mais do seu filho do que você. Sim, é verdade. Né? Então, se você em algum momento tiver algum profissional trabalhando com você que não dê a devida escuta, vai buscar outro. Sim, é isso. Que é muito importante você falar isso, né? Porque às vezes a gente até insiste em determinados profissionais, não, mas fulano de tal falou que é tão bom, né? Que às vezes a gente vai muito por indicação. Sim. Mas, de repente, para aquela situação, ele não tá tendo um olhar diferenciado que ele precisa ter. Então, a gente precisa estar em alerta de realmente abrir a cabeça que a gente precisa procurar uma segunda, terceira, quarta, quinta opinião que seja, mas desde que a gente se sinta segura e que esse profissional ele tenha uma escuta ativa para essa família, sim, né? Sim. Porque é exatamente isso. Eu falei esses dias com meu marido sobre isso, que a gente levou também um determinado pediatra e que ele atendeu como se... Enfim... E aí eu falei, quem conhece mais do meu filho sou eu. Então, se o profissional não tem uma escuta ativa, entender o que eu tô falando, as queixas que eu estou levando pra ele, ele simplesmente olhar pra minha cara e falar assim, tipo, você tá caçando que nem caçar pelo em ovo, não dá certo, né? Então, é um conjunto, né, da família com o profissional para que tudo possa dar certo. Né? Eu digo que é uma dança, né? Sim, uma dança. Exatamente. Todo mundo ali no mesmo ritmo. Exatamente. Vivian, você não vai sair daqui de braços e mãos vazias. A gente sempre presenteia nossos convidados, né? E com você não vai ser diferente. Temos umas lembrancinhas para você dos nossos patrocinadores. Esse daqui é da SG Acessórios. Se você quiser abrir e ver, fica à vontade. Ver se você gosta. Ai, que delícia. Ai, que graça. Adorei. Ponto de luz. É, lindo, né? É da Sheila, da SG Acessórios, nossa patrocinadora. Essa daqui é da Regador de Sonhos, da Jéssica, que mandou um mimo do Dia das Mães pra você também. Obrigada. E esse daqui é um presente nosso, para que você possa colocar ou no seu consultório, onde você trabalha, ou na sua casa, para que você possa lembrar sempre de onde você passou e a informação que você trouxe pra gente. Mandando no coração. E aqui é um voucher da Rosa de Saron, um voucher de R$100, se você quiser usar para ficar ainda mais bonita, mais bela. Tá, fazer salão cabelo, fica aqui na Praia Grande, Tá ótimo. Mas aí é um salão para que você possa usufruir da melhor forma possível. Tá bom. Tá bom? Combinado. Obrigada, viu, Vivian? Eu que agradeço. Obrigada por tantos presentes. Imagina. Nada disso paga todo o conhecimento que você transmitiu pra gente aqui hoje, né? Exatamente. A gente tá muito feliz de verdade. Muito, muito obrigada por ter aceito, viu? Obrigada mesmo. Obrigada pelo carinho. E para você que ficou até aqui, muito obrigado. Curte, comenta, compartilha, para que essa história, essa informação e de muitas outras que passarão por aqui possa alcançar outras vidas, outras famílias. Não esqueça que lá no link, lá no nosso Instagram, tem o link na bio, né? Onde você pode se tornar patrocinador também. Ou se você também tem uma história ou algum profissional que queira estar aqui conosco, só preencher o formulário que a nossa produção faz a seleção. Obrigada por ter ficado com a gente até o final. E lembrem-se, toda flor tem sua raiz na coragem. Até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.